Bem, senhores, vamos agora iniciar os estudos sobre a prisão em flagrante. É um tema previsto no Código de Processo Penal dos artigos 301 a 310. Como eu sempre digo no início de cada aula, é extremamente importante que você faça a leitura atenta desses dispositivos legais. É claro que nós iremos trabalhá-los aqui ao longo do nosso curso, das nossas videoaulas, mas a leitura atenta desses dispositivos vai evitar que você erre na sua prova uma questão que seja letra de lei, copiada e colada do Código de Processo Penal. Tá bom? Mas vamos lá. Dado esse recado, essa dica, esse conselho, vamos para o primeiro tópico da nossa aula sobre a prisão em flagrante, que é, como sempre, o conceito de prisão em flagrante. Pessoal, olha só. O termo flagrante vem da palavra em latim flagrare, que significa queimar. É justamente essa a ideia da prisão em flagrante. A prisão em flagrante é aquela prisão feita no momento em que o crime ainda queima na sociedade, ou seja, no momento mais próximo da ocorrência do delito, quando os vestígios dessa infração penal ainda estão mais evidentes. Então, a ideia do flagrante, de alguém ser pego em flagrante, é ser pego no momento próximo ou no exato momento em que o crime aconteceu, tá bom? Então, um conceito que você poderia colocar na sua prova é o seguinte: prisão em flagrante é a detenção do indivíduo no momento mais próximo da infração penal. É a detenção do indivíduo no momento mais próximo ao da ocorrência da infração penal. Beleza? Então, essa é a lógica, esse é o sentido, esse é o conceito de prisão em flagrante. Vamos agora para o nosso segundo ponto em relação ao tema prisão em flagrante. A sua prova pode te perguntar qual é a natureza jurídica da prisão em flagrante. Pessoal, aqui é importante que você saiba que há uma certa divergência na doutrina. Nós temos duas correntes na doutrina sobre a natureza jurídica da prisão em flagrante. Eu vou apresentar aqui as duas correntes para você e vou te dizer o que você leva para uma prova objetiva. Porque em uma prova discursiva, você deve apresentar as duas correntes, tá bom? Então vamos lá. Há uma primeira corrente, a corrente majoritária, é o que você vai levar para uma prova objetiva, que entende que a prisão em flagrante tem natureza jurídica de prisão cautelar, tá bom? Então, o que eu levo para a minha prova objetiva? Aquela de marcar X. A prisão em flagrante é uma prisão cautelar, ou seja, é uma medida cautelar de privação da liberdade de alguém. Nessa corrente, para essa corrente, aliás, que é defendida pelos professores Fernando da Costa Tourinho Filho, Guilherme de Souza Nutti, Paulo Rangel, Eugênio Pacelli, Douglas Fischer, dentre outros. Para essa primeira corrente, nós temos 3 espécies de prisão cautelar. Quais são as 3 espécies de prisão cautelar? Nós temos a prisão em flagrante, nós temos a prisão preventiva e nós temos a prisão temporária. Beleza? Essa é a corrente, lembrando, majoritária. É o que você deve levar para a prova objetiva. Então, é a corrente que você deve levar para provas objetivas. É a corrente que você deve levar para provas objetivas. Então, a prisão em flagrante é uma das 3 espécies de prisão cautelar. Alfama, qual é o fundamento dessa corrente? Tá aqui, olha lá, coloca no seu material. A corrente fundamenta o posicionamento
alegando estarem presentes os pressupostos gerais das medidas cautelares na prisão em flagrante. Exige-se para que alguém seja preso em flagrante o fumus commissi delicti, ou seja, fundadas razões de situação flagrancial, e o periculum libertatis, porque se a prisão não for efetuada, há probabilidade de perda de informações relevantes para a elucidação do fato. Além disso, o próprio Código de Processo Penal, fiquem atentos aqui, define a prisão em flagrante como uma prisão cautelar. Isso porque lá no artigo 283 consta que ninguém poderá ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada. E aí o parágrafo 1º fala as medidas cautelares previstas neste título e por aí vai. Ou seja, o próprio Código de Processo Penal diz que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. Portanto, é a informação que você deve levar para a prova objetiva do seu concurso. Agora, se a sua prova discursiva perguntar a você qual a natureza jurídica da prisão em flagrante, aí você vai trazer a informação de que há uma divergência. Mostre conhecimento ao examinador. Você coloca a seguinte informação: prevalece o entendimento de que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. No entanto, há uma corrente minoritária que defende que a prisão em flagrante seria uma medida pré-cautelar. Não precisa citar os autores, tá? Mas eu trago para você. Nesse sentido, o professor Renato Brasileiro de Lima, Gustavo Badaró, Auri Lopes Júnior, Luiz Flávio Gomes, Fernando Capês e o professor Afrânio Jardim são minoritários neste ponto, mas eles defendem que a prisão em flagrante não seria uma prisão cautelar, mas sim uma prisão pré-cautelar. O fundamento seria o seguinte: para eles, como a prisão em flagrante é decretada pelo delegado de polícia e não é mais razão para que alguém permaneça preso por prazo superior ao necessário para a sua análise pelo judiciário, não seria, portanto, uma prisão cautelar, mas sim uma pré-cautela para que o judiciário pudesse decretar, então, uma medida cautelar. Agora, pessoal, olha só a lógica. Medida cautelar, prisão cautelar, é aquela prisão adotada como cuidado para que uma decisão melhor possa ser adotada no momento posterior. Por isso, prisão cautelar vem de cautela, cuidado. E aí, veja, se eu digo que algo é pré-cautelar, é um cuidado para que se possa adotar um cuidado. O cuidado do cuidado não é também um cuidado? Então, essa ideia de prisão pré-cautelar, com o devido respeito, não é uma corrente minoritária por acaso. É só uma forma que alguns doutrinadores, promotores de justiça têm de tentar minimizar o poder decisório do delegado de polícia. É claro que o delegado de polícia, quando decreta uma prisão em flagrante, ele está decretando uma medida cautelar no processo penal, cuidando para que não se percam informações que serão úteis no processo e possibilitando que o juiz, no dia seguinte ou no momento mais breve possível, na audiência de custódia, analise a melhor providência a ser adotada. Então, é importante que você cite a existência dessa corrente, de que a prisão em flagrante seria pré-cautelar, mas diga que isso é minoritário, porque o que prevalece é que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar sim, tá bom? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui. Em relação ao tópico de número 2, natureza jurídica, você informa numa prova discursiva duas correntes. Prevalece o entendimento de que é uma prisão cautelar, é o que você leva para a prova objetiva, mas há um entendimento minoritário no sentido de que a prisão em flagrante seria uma prisão pré-cautelar. Tudo bem? Vamos seguir? Ponto agora de número 3 no seu caderno. Funções da prisão em flagrante. Vamos lá. Quais são as funções da prisão em flagrante? Para que o direito previu a possibilidade de um delegado de polícia decretar a prisão em flagrante de alguém sem autorização judicial? Pessoal, a finalidade, primeiro, é auxiliar na colheita de elementos de informação. Naquele calor do momento, quando o crime acabou de acontecer, a chance de o investigado trazer informações relevantes, de as testemunhas falarem o que sabem no processo penal é muito maior.
Por isso, normalmente, quando o caso começa a ser investigado com uma prisão em flagrante, a chance de o crime ser esclarecido totalmente é muito maior que nos demais casos. Então, a prisão em flagrante tem como primeira função auxiliar na colheita de elementos de informação. A segunda função é evitar a fuga do infrator. É comum que a pessoa, depois de praticar um crime, sabendo das consequências graves que a lei prevê para os crimes, o autor do crime tente fugir para evitar a responsabilidade criminal. A prisão em flagrante evita que ele fuja. 3. Pode evitar a consumação ou exaurimento do crime. Pensa, alguém foi preso em flagrante, já aconteceu um dia, estava saindo de Goiânia com destino ao estado do Maranhão, numa viatura policial. Nós íamos, minha equipe ia ao estado do Maranhão prender 2 pistoleiros, foram contratados para matar um fazendeiro aqui no estado de Goiás. A situação já foi divulgada, então não há problema em relatar. Mas o que aconteceu? A gente, na viatura caracterizada, por volta de 4, 5 horas da manhã, entra um senhor na frente da viatura pedindo socorro. Falou, olha, acabaram de me assaltar aqui, roubaram meu carro. O ladrão acabou de virar aqui à esquerda. A gente imediatamente pegou qual é o carro, falou, é um Palio de cor tal. A gente entrou à esquerda, visualizou o veículo, fez a abordagem policial e prendeu aquele indivíduo em flagrante delito. Veja, o crime já havia se consumado, ele já havia roubado o carro. Mas a prisão em flagrante evitou o exaurimento do crime. Como assim, Alfama, evitou o exaurimento do crime? Evitou que aquele indivíduo vendesse o carro ou desmanchasse o carro e a vítima nunca mais tivesse a restituição daquele bem. Então, a prisão em flagrante ela serve também para evitar a consumação ou o exaurimento do delito. E, por fim, a prisão em flagrante serve para preservar a integridade física do preso, evitando linchamentos, por exemplo. Beleza? Então, essas são as 3 funções da prisão em flagrante. Ponto agora de número 4 no seu caderno. Vamos estudar a diferença entre o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Beleza? Então, pessoal, o que nós já vimos até agora? Primeiro, conceito de prisão em flagrante. É a prisão do indivíduo no momento mais próximo da ocorrência do delito. Lembrem aqui da palavra flagrare, que significa queimar. Então, a prisão em flagrante é aquela prisão feita quando o crime ainda queima na sociedade. Segundo, natureza jurídica da prisão em flagrante. Vimos que prevalece que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. É o que você leva para sua prova objetiva, de marcar X. Mas há uma corrente minoritária que entende que a prisão em flagrante seria uma prisão pré-cautelar. Não é o que você leva para a prova objetiva, mas coloca isso na discursiva se for cobrado. Terceiro, funções da prisão em flagrante. Vamos lembrar? Auxiliar na colheita de elementos de informação, evitar a fuga do infrator, evitar a consumação ou exaurimento do delito e preservar a integridade física do preso, evitando linchamentos. Vamos agora estudar o ponto de número 4, a diferença entre o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Então, aparece aí para você. Flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Pessoal, aqui é importante que você saiba o seguinte. Só o delegado de polícia pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Mas qualquer pessoa que vir alguém praticando um crime pode dar voz de prisão e levar para o delegado. Esse é o chamado flagrante facultativo. É o direito que qualquer pessoa tem de dar voz de prisão para alguém que está em situação de flagrante e levar até o delegado de polícia. Agora, Alfama, os policiais também podem dar voz de prisão a quem está em flagrante? Não. Os policiais devem. Os policiais devem. Para os policiais, o flagrante é obrigatório. Qualquer agente policial, seja um policial civil, um policial militar, um policial penal, um policial federal, um policial rodoviário federal, qualquer agente policial deve dar voz de prisão a quem está em flagrante e conduzir à presença do delegado de polícia. Tá bom? Então vamos lá? Isso é previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal. O artigo 301 diz assim: qualquer do povo poderá,
E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Beleza? Então veja que há aqui um nítido paralelo. O que é o flagrante facultativo? E o que é o flagrante obrigatório? Flagrante facultativo é a possibilidade que qualquer do povo tem de prender quem esteja em flagrante delito. Então vamos lá? Flagrante facultativo é a possibilidade que qualquer do povo tem de prender quem estiver em flagrante. Beleza? É a possibilidade que qualquer do povo tem de prender quem estiver em flagrante. Então, qualquer pessoa do povo pode prender quem está em flagrante. Agora, o que é o flagrante obrigatório? Aqui é o dever que os policiais têm de prender quem está em flagrante. Então, não é mais a possibilidade, agora é o dever que os policiais têm de prender quem estiver em flagrante. Então, veja, enquanto a pessoa comum ela pode prender, o policial ele deve prender, ele tem o dever. E aí eu te pergunto, pessoal, veja bem, aquela pessoa que, sem flagrante, prende o indivíduo, coloca ele em uma cela. Vamos lá, você decide, então, prender alguém que você não gosta, seu desafeto, e colocar numa cela. Você vai responder pelo crime de cárcere privado, no mínimo, né? Pode ser até um outro crime, extorsão mediante sequestro e por aí vai. Enfim, mas você responde por algum crime, porque as pessoas têm direito à liberdade de locomoção. Por que que a pessoa do povo, você, digamos que não seja policial ainda, prendeu alguém e levou para o delegado colocar numa cela, por que que você não responde por crime? Aqui, pessoal, olha lá. Você não responde por crime porque a lei te deu esse direito. Te deu o direito de prender quem está em flagrante. Então, quando você, pessoa do povo, prende alguém que está em flagrante, você agiu no exercício regular de um direito. Então, vamos lá? A pessoa que prende, pessoa do povo, que prende alguém em flagrante, age no exercício regular de direito. Beleza? Agora, o policial que prende alguém em flagrante também age no exercício regular de direito? Não, porque não é um direito dele prender, é um dever. Então, um policial que prende alguém em flagrante age no estrito cumprimento de dever legal. Age no estrito cumprimento de dever legal. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Já estudamos a diferença entre o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Flagrante facultativo é o direito que qualquer pessoa tem de prender quem está em flagrante. A pessoa do povo que prende alguém que está em flagrante, em uma situação flagrancial, age no exercício regular de um direito. Já o flagrante obrigatório é o dever que os policiais têm de prender quem está em situação de flagrante. O policial que prende alguém em flagrante age no estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Agora vamos seguir. Você já sabe que a pessoa do povo pode e os policiais devem prender quem está em situação flagrancial. Agora,
O que é uma situação flagrancial? Vamos lá? Coloque no seu caderno, é o tópico de número 5. Vamos estudar as situações flagranciais. E aí eu te pergunto, será que o indivíduo que praticou o crime há 10 horas está em flagrante ainda? Você pode prendê-lo em flagrante? Será que o indivíduo que praticou o crime há 2 dias atrás, ele pode estar em flagrante? Vamos estudar isso a partir de agora. Até porque você, como policial, tem que saber quando é que tem o dever de prender alguém sem ordem judicial e levar à presença do delegado. Tranquilo? Então vamos lá? Pessoal, as situações flagranciais são previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. Essa aqui, pessoal, é a situação chamada de flagrante próprio. Ou pode ser chamada também de flagrante real. Ou pode ser chamada de flagrante perfeito. Tranquilo? Então, quem está cometendo a infração ou quem acaba de cometê-la. Terceiro, também está em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade policial, delegado de polícia, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração penal. Aqui, pessoal, é o chamado flagrante impróprio. Flagrante impróprio ou flagrante irreal ou imperfeito. Pode ser chamado também de quase flagrante. Beleza? E por fim, também está em flagrante delito quem é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Aqui nós temos o chamado flagrante presumido. Ou pode ser chamado também de flagrante ficto ou flagrante assimilado. Então, flagrante presumido, flagrante ficto ou flagrante assimilado. Beleza? Vamos estudar agora cada uma dessas situações flagranciais. Começando aqui com o flagrante próprio. Flagrante próprio é a situação de quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Ou seja, é a situação do indivíduo que foi pego no exato momento do crime. No momento do crime. Então é aquele que realmente foi pego no flagra, né? Por isso que é o flagrante próprio, o flagrante real. Você foi pego no flagra. O policial viu ele praticando a infração. Ou ele está praticando ainda, ou ele acabou de praticar. Esse é o flagrante próprio, flagrante real ou flagrante perfeito. Aqui nós dizemos que há a certeza visual do crime. Então aqui nós temos a certeza visual do crime. Beleza? Agora o flagrante, próxima situação flagrancial é a do flagrante impróprio. Flagrante impróprio é a situação do indivíduo que é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em uma situação que faça presumir a autoria. Aqui veja, pessoal, que o indivíduo ele não foi visto praticando delito. Então, ponto principal do flagrante impróprio é a perseguição. Então, vamos lá. Quais são os requisitos do flagrante impróprio? Primeiro requisito do flagrante impróprio é a perseguição.
o indivíduo é perseguido logo após praticar o crime. E aí vem a pergunta, Alfama, logo após é quanto tempo? Quanto tempo depois de praticar o crime pode começar a perseguição? Olha só, para a gente estudar isso aqui melhor, vamos para um breve intervalo e já voltamos.